Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. E nós leremos a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar? Senhor, nosso bondoso Deus, como nos alegramos por estar na Tua casa, Senhor, na Tua presença, na companhia de irmãos queridos, ó Deus. E aqui nós nos unimos para prestar um culto ao Senhor. Aqui nós cantamos, nós oramos, consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas aqui também nós temos sido instruídos, Senhor, através da exposição, da pregação do Teu Evangelho, da exposição da Tua Palavra. Ó Deus amado, pedimos a Ti que em nome de Jesus nos abençoe também nesta manhã, nos alimentando, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, trazendo ânimo, Senhor, trazendo boa disposição, a fim de que possamos continuar firmes no ministério que cada um de nós recebeu da parte do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que possamos não somente compreender a Tua palavra, mas que possamos recebê-la, Senhor, como sendo de fato a palavra viva do Deus vivo, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, como boca do Senhor, a fim de que todos aqui sejamos edificados e que, sobretudo, o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, quando nós pensamos em plantação de igreja, nós pensamos em algo que foi confiado a nós fazer. Foi o próprio Deus que disse que nós deveríamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A vontade do Senhor é que o evangelho de Cristo Jesus pudesse chegar além fronteiras, saísse de Jerusalém e pudesse alcançar os outros povos também. Agora, quando nós pensamos nesta tarefa que foi confiada a nós pensamos muitas vezes, e não está errado pensar assim, pensamos em estruturas, pensamos em planejamento, pensamos em pessoas capacitadas, pensamos em disposição humana, pensamos em competência humana, pensamos em pessoas habilitadas e devidamente treinadas para fazerem isso. E muitas vezes nós nos esquecemos de um item fundamental nesse trabalho. Que item é esse? É que o mesmo Deus que nos convoca
para a realização desta tarefa, que confia a nós esta tarefa, é o mesmo Deus que vai estar conosco. É o mesmo Deus que vai estar nos usando como instrumentos em suas mãos, a fim de que a palavra de Deus seja verbalizada, que o evangelho seja pregado, que o testemunho da fé possa chegar a muitas pessoas e pela ação inconfundível do Espírito Santo, muitas vidas sejam alcançadas, sejam transformadas, que comunidades de fé, que igrejas possam ser plantadas e que o nome do Senhor seja exaltado. E essa tarefa, ela tem acontecido desde os tempos mais remotos, desde que Jesus foi assunto aos céus, uma tarefa que ficou nas mãos dos apóstolos, depois na mão daqueles discípulos que propagaram incansavelmente o evangelho de Cristo Jesus. Nós conhecemos pela história relatada aqui pelo Lucas, Dr. Lucas, no seu evangelho, não é? E também aqui no livro de Atos, que foi escrito por ele, como o evangelho chegou a lugares improváveis. Lugares completamente improváveis, em situações completamente improváveis também. E o que nós temos aqui, nesse capítulo 11, nessa seção que nós lemos, que vai do verso 19 até o verso de número 26, é a narrativa de algo que aconteceu em uma cidade que aparentemente seria uma das cidades improváveis para que o evangelho do Senhor florescesse como ele floresceu. E eu digo inclusive por causa ou por conta das circunstâncias em que esta igreja foi plantada. O texto começa dizendo: então os que foram dispersos. Vejam como que o texto começa dizendo: então os que foram dispersos, isto é, os que foram espalhados, os que tiveram que abandonar a sua terra, os que tiveram que deixar a sua casa, o seu chão, dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O que aconteceu? Ou o que estava acontecendo? Muitos irmãos nossos da fé, gente que assim como você e eu, foram alcançados pela graça do Senhor Jesus e que pertenciam à família da fé naqueles dias, ficaram profundamente impactados com o que aconteceu com o homem justo, com o homem temente a Deus, com o homem exemplar, que foi o diácono Estevão, que foi martirizado, que foi morto a pedradas. Qual o crime que Estevão cometeu? Qual foi o seu delito? O que ele fez de tão grave para merecer uma morte tão cruel como aquela? Simplesmente ele ousou pregar o evangelho de Cristo Jesus. Tão somente ele ousou testemunhar da sua fé aos seus compatriotas, ao seu próprio povo, mostrando para eles o quão distantes de Deus eles estavam. Mostrando para eles que Jesus Cristo fora crucificado por causa da crueldade dos seus corações, por causa da maldade intrínseca, a maldade que estava plantada no coração daquele povo que rejeitou ao Senhor. E ele estava ali não só denunciando isso, mas mostrando a eles a possibilidade de uma mudança, porque aquele que havia sido pregado na cruz, havia sido sepultado, sem dúvida, mas que a terceiro dia havia ressuscitado como houvera prometido. Estevão foi duramente apedrejado, duramente sacrificado, martirizado. E aquilo parecia um xeque-mate para aquela igreja que estava nascendo.
Aquilo parecia um golpe à raiz daquele projeto chamado povo de Deus, igreja. Um grande líder, um grande homem, temente a Deus, morto daquela forma. Muitos iriam abandonar, com medo de morrerem também, que seria muito natural de compreender. Aquela fúria toda, aquela força toda e aquele desejo todo de propagar aquela mensagem seriam então ali sufocados com aquele golpe. É como se o inferno tivesse em festa agora, festejando um golpe fatal, aquilo que seria um golpe fatal na igreja. De fato, meus irmãos, o texto nos diz que muitos irmãos na fé, muitos cristãos, muitos discípulos do Senhor deixaram Jerusalém. E eles foram para outros lugares. E estes lugares são mencionados aqui. Eles se espalharam, chegaram a Fenícia, chegaram a Chipre, a ilha de Chipre, e chegaram também até Antioquia. E o que é interessante, se percebe de forma muito clara, que eles não, apesar de tudo, apesar daquela circunstância adversa, eles não perderam o foco no propósito da vida deles, que era glorificar o nome do Senhor Jesus. Eles saíram de Jerusalém, mas para onde eles foram? Eles foram agentes do reino de Deus. Eles se constituíram em verdadeiros missionários, homens e mulheres cheios do Senhor, cheios do Espírito de Deus, que testemunharam da sua fé em outros lugares. E o texto diz que eles começaram até de forma meio que tímida, porque procuravam apenas os judeus. O grupo de judeus que existiam, ou a comunidade de judeus que já existiam naqueles lugares. Mas o texto segue adiante, dizendo que também, tendo chegado a Antioquia, eles não pregaram somente aos judeus, mas também aos gregos, aos gentios. A mensagem do evangelho estava sendo levada, isso cumprindo um propósito eterno. O que nós encontramos aqui nesse relato de Lucas, no livro de Atos, é a narrativa do avanço do cristianismo ali no primeiro século. Como se deu esse avanço? Que estratégia eles usaram para serem exitosos no que diz respeito à tarefa que fora confiada a eles? Qual foi o manual que eles ali estavam obedecendo? Manual de crescimento de igreja, de pregação do evangelho. O que eles estavam de fato fazendo? O propósito de Lucas, aqui, segundo o Dr. Paulo Anglada, um servo de Deus, o homem que já está com o Senhor, foi pastor aqui em Belém, é demonstrar como pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, a igreja de Cristo se estabeleceu em várias partes do mundo. Dr. Paulo Anglada vai dizer que Lucas, ele se ocupa deste trabalho, na pesquisa exaustiva que ele fez, de demonstrar o crescimento da igreja a partir da manifestação do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Foi a partir da descida do Espírito que os irmãos, então, agora, cheios do Senhor, passaram a viver intensamente a sua fé e pregar este evangelho, a despeito das dificuldades que enfrentavam, a despeito das crises que estavam enfrentando. Ali ele vai mostrar não somente esse crescimento exponencial da igreja de Cristo no primeiro século, mas ele vai mostrar também aqui o caráter universal da fé cristã. Porque é o importante que aonde essa mensagem chegava, ela estava estabelecendo um caráter, e esse caráter era um caráter universal da fé cristã. Dr. Paulo Anglada, quando analisa essa porção aqui, quando ele escreve falando sobre a igreja em Antioquia,
ele aborda 3 questões fundamentais. Uma delas é a fundação da igreja, como se deu a fundação da igreja. E ele claramente fala que o crescimento da igreja se deu a missionários anônimos. Não tinha lá um grande pregador, não tinha lá um grande missiólogo, não tinha lá um grande estrategista. A igreja foi plantada através de pessoas simples, como eu e você. Homens simples, que embora assustados, amedrontados com o ocorrido lá em Jerusalém, mas ali estavam cientes da missão que cabia a eles. Os seus nomes não estão nos anais da história da igreja, mas, por certo, está no livro da vida. Homens e mulheres que foram usados por Deus. O Dr. Paulo Anglada mostra claramente como se deu a fundação, a plantação dessa igreja. Mas ele mostra também que essa igreja que foi plantada ali em Antioquia foi uma igreja que cresceu de forma significativa ao ponto de chamar a atenção dos apóstolos que estavam em Jerusalém. E agora lá em Jerusalém, sabedores do que estava acontecendo lá em Antioquia, eles mandam a Barnabé para examinar, para ver o que estava acontecendo. E Barnabé foi um instrumento que Deus usou para também, pela graça de Deus, contribuir para o crescimento daquela igreja. Mas um terceiro ponto é abordado também pelo Dr. Paulo Anglada, quando ele fala sobre a consolidação daquele trabalho. São 3 estágios importantes num trabalho de plantação de igreja. Um é a sua fundação propriamente dito, é o começo. Segundo, é o seu crescimento. E depois é a consolidação desse trabalho. É quando uma igreja ela alcança um grau de maturidade, de consciência da sua vocação, que ela passa a ser instrumento agora, usado por Deus, para formar outras igrejas. É quando a igreja ela já alcança uma certa estabilidade. Muitas começam até, e começam animadamente. E eu confesso para os irmãos que esse era o meu receio. Pensa que pastor às vezes não tem medo e não treme atrás do púlpito? Também treme. E conheço a história de um colega meu que ficou tão nervoso porque foi convidado para pregar numa grande igreja que ele não se conteve. E quando ele saiu, depois que terminou o culto, tinha uma pocinha bem nos pés dele. Chegou a fazer xixi nas calças. Tão preocupado que estava. Quando começamos, e eu sabia que aquele culto inaugural teríamos uma boa quantidade de pessoas. A sala não cabia muita gente. Talvez 30 pessoas. E eu fiz uma relação de convidados e convidei muita gente. E eu sabia que teríamos um bom número. Mas eu já estava preocupado com o domingo seguinte. Eu dizia, bem, domingo agora tá legal, é festa, muita gente, o presidente do presbitério com a gente, outros irmãos que estavam presentes, membros de outras igrejas. Aí eu dizia, pronto, no próximo domingo, como é que vai ficar isso aqui? Vai ter mais cadeira do que gente. Cadeira vazia. E Deus nos abençoou, irmãos, que isso nunca veio a acontecer. Porque Deus, a cada domingo, estava acrescentando um a um daqueles que Ele queria que fizesse parte desta família. O crescimento vem. Mas não basta apenas o crescimento numérico. É preciso a consolidação com uma igreja formadora de líderes, uma igreja que pode contribuir de forma decisiva para a história da igreja no lugar em que ela está. E quando eu faço essa análise, os irmãos não imaginam, eu assumo que sou saudosista, eu assumo que muitas vezes sou muito emotivo, eu assumo que muitas vezes eu choro diante de certas situações. Aí eu louvo a Deus quando eu vejo uma igreja jovem como a nossa, mas que já pode contribuir para o cenário não só local, como nacional. Se você olhar para dentro da sua própria igreja, você pode louvar a Deus e orar por irmãos queridos que Deus tem usado. Nós temos aqui o presbítero Tiago, como presidente da LPC. Jovem. Acho que chamar os outros de jovem não é insulto não, viu, Tiago? Você é um jovem. Eu tenho 65, né? Mais jovem, tem idade de ser meu filho. Mas já com uma responsabilidade tão grande. O presbítero César, que eu vi adolescente na igreja, pastor dele desde adolescente.
hoje vendo como presidente do Sínodo há muitos anos, presidente do Conselho de Curadores, do Mackenzie. Que bênção é essa? O Anuassi, presidente do Conselho Nacional de Música da nossa igreja. Que responsabilidade. O presbítero Saulo ali, no nosso CNH, não é? A Confederação de Homens, na área de música também, como secretário de música. A gente olha para isso e diz que bênção quando a igreja ela pode, sabe, oferecer algo que não se pode, não tem como avaliar, calcular o valor destas pessoas. O que nos resta é dar graças a Deus por isso. E mais do que isso, orar por estas pessoas. Acompanhar um crescimento da igreja implica em analisar todos os detalhes, não só a plantação da igreja. Ótimo, foi plantada, ela está lá. Mas como ela está? O crescimento da igreja, sim, ela cresceu numericamente, é verdade. Mas ela está consolidada. E quando ela está consolidada? E pasmem, irmãos. Tem igrejas que o pastor não pode se ausentar um domingo sequer. Apesar de terem conselho formado. Porque não tem quem pregue. Não tem homens que assumam o púlpito. Apesar de já ser um trabalho, já que cresceu. Mas não se consolidou. Porque quando ele se consolida, líderes aparecem. Líderes são formados. Homens e mulheres. Deus issa do meio do povo. Confiando a eles funções específicas. Então, Paulo Anglada analisa o crescimento daquela igreja lá em Antioquia, por essas três vertentes da fundação, do crescimento e da consolidação. Antioquia, ela não era qualquer cidade na época. Pra vocês terem uma ideia, Antioquia era a capital da província romana da Síria. Capital da província romana da Síria. Ela tinha algo em torno de 500 mil habitantes. Só perdia para Roma e Alexandria, no Egito. Era uma cidade comercialmente estratégica. Um grande poder comercial. Havia um trânsito intenso de pessoas daquela cidade. Mas ali chegaram aqueles irmãos assustados, apavorados, por conta da morte de Estevão. E era a propósito de Deus que naquele local o evangelho se estabelecesse. E aí, meus queridos irmãos, eu chego a uma simples conclusão, diante de tudo isso aqui, ó. E eu poderia dizer o que eu vou dizer agora, fechar a Bíblia e me sentar, que para mim já seria o suficiente. É uma verdade que salta aos meus olhos aqui. É uma verdade que faz toda a diferença, especialmente para mim. Ao longo desses 39 anos de ministério, já por completar agora. É que nada pode impedir o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada, pode impedir. A Covid impediu o crescimento da igreja? Templos foram fechados, é verdade, por decretos governamentais. As igrejas, os templos foram fechados, mas a igreja continuou a existir. E muitas igrejas que não pensavam, assim como a nossa, em transmitir cultos, a usar essas ferramentas, passaram a usar. Eu que muito mal sabia usar meu celular para fazer ligações e receber. Passei a vir para cá sozinho, botando aqui um celularzinho na minha frente, aprendi a fazer vídeo, forçadamente. Para mandar para os meus irmãos, para que de alguma forma a palavra de Deus pudesse trazer um alento ao coração de cada um, num momento de muita insegurança, de muita dúvida e de muita desinformação. Que tempos difíceis que nós vivemos.
Mas apesar disso, o evangelho do Senhor Jesus prosperou, porque nada, absolutamente nada, pode impedir o avanço do evangelho de Cristo Jesus. Nada poderá deter ao Senhor quando Ele determina realizar algo. Nada impede ao Senhor de agir. E a vontade de Deus e os planos de Deus serão realizados, e a mensagem do evangelho chegará, sem dúvida alguma, aonde Deus quer que ela chegue. E o evangelho chegou, portanto, em Antioquia. E nada pode impedir que ele se expanda, por 3 razões fundamentais. Por 3 razões fundamentais, irmãos. Primeiro, é porque ele, o evangelho, é aquele que nos ensina que Deus tem o soberano controle de todas as coisas. Os irmãos entenderam? É pelo evangelho de Cristo, é pela mensagem do evangelho, que nós somos instruídos, ensinados, de que Deus tem um soberano controle de todas as coisas. Nada acontece por acaso. E por mais que o inimigo, ele planeje e execute golpes sobre o povo de Deus, mas ainda assim, como já disse um grande pensador, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Deus cumprirá os seus propósitos, porque Ele é soberano. Deus sabia o que estava acontecendo. A igreja estava circunscrita apenas a Jerusalém, somente ali. Uma mensagem direcionada ao povo judeu, tão somente. Mas agora ela se expande, ela vai além fronteiras. Ela chega a Samaria. Sai da Galileia e vai para outros lugares. Vai para um mundo gentílico, para um povo pagão como eram os gregos. E o evangelho se estabelece naqueles lugares absolutamente improváveis, porque nada pode impedir o avanço do evangelho. Nada pode impedir. E que evangelho é esse? É aquele que nos ensina que Deus tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle de todas as coisas. E eu particularizo isso aqui agora, a título de uma pequena aplicação. Talvez você conheça alguém a quem você já carimbou de improvável. Talvez tenha alguém na sua família que você diz, esse não tem jeito. Esse abandonou a fé, ou esse nunca quis saber de Deus, de igreja, de nada. É um zombador inveterado. Esse está absolutamente perdido, não tem jeito para ele. Eu lavo as minhas mãos, eu simplesmente desisto. Não pense isso. Porque o evangelho de Jesus tem poder para transformar vidas. Não existem pessoas ou situações improváveis. Porque Deus, Ele é soberano. E quando Deus quer agir, ninguém vai impedir que o pior dos pecadores venha se transformar no mais fervoroso dos adoradores. Que evangelho é esse, irmãos, que chegou a Antioquia? Não somente aquele que nos ensina que Deus tem soberano controle de todas as coisas, mas é aquele que nos transforma conforme a imagem do nosso Redentor. Esse evangelho, quando chega a nós, ele transforma nossas vidas. De que maneira? Para nos parecer com o nosso Redentor. Isso está aqui nesse texto? Tá. Eu poderia passar essa tarefa para casa. Bora achar isso aí? Foi lá em Antioquia, o último verso que diz que os discípulos foram chamados de quê? Hein? Cristãos. Sabe o que é um cristão? Um pequeno Cristo. Um cristão é um pequeno Cristo. Tal era a semelhança. Só que esse apelido
Não foi um apelido carinhoso, não. Foi algo pejorativo. Como se fossem pessoas fracassadas. O Cristo de vocês fracassou. Vocês também são fracassados, são cristãos, são imagens desse Cristo. Porque quando o Evangelho chega a nós, mesmo que o mundo nos critique, mas a cada dia mais nós vamos nos parecendo com o nosso Redentor. O nosso caráter vai sendo trabalhado dia após dia, de tal maneira que nós vamos nos afastando da semelhança com o mundo, dia após dia, e nos aproximando mais de uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Evangelho que faz isso. Não é a escola. Por melhor que seja o projeto pedagógico de uma escola, jamais fará o que somente o Evangelho pode fazer. Por melhor que seja essa instituição de ensino, ela jamais fará o que somente o Senhor pode fazer. É transformar as nossas vidas a partir do nosso coração, de tal maneira que o nosso caráter, a nossa forma de ser, se assemelhe com aquele que morreu na cruz por nós. Isso é o Evangelho que faz. E esse Evangelho chegou a Antioquia dessa forma, ensinando aquelas pessoas que não há circunstância difícil que possa impedir o avanço da igreja, porque Deus, Ele é soberano. Esse Evangelho que chegou ali, chegou convertendo, transformando pessoas. Olha lá o verso de número 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram. A ideia de conversão é uma ideia radical. Presta atenção. A ideia de conversão é uma ideia radical, de mudança. Radical de radix, do latim, raiz. É uma mudança na essência. Não é uma maquiagem que se faz, não. É uma mudança verdadeira. Muitos se converteram, muitas pessoas se entregaram a Jesus. Muitas pessoas que estavam perdidas tiveram a sua vida completamente mudada, passaram a ser novas criaturas. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, aquele estilo de vida pecaminoso ficou para trás. Agora eram novas pessoas, pessoas que se pareciam agora com o Senhor Jesus. E quem os chamou de cristãos não foram os apóstolos, mas foi o próprio mundo lá fora, que olhando para ele diz, esse grupo aí, eles são cristãos. E quando eu penso sobre isso, irmãos, eu lamento muito quando o mundo lá fora olha muitas vezes para uma parcela da igreja de Cristo e não nos vê como cristãos. Não consegue ver a imagem do Senhor em nós. Porque muitas vezes nós nos assemelhamos tanto com os homens do mundo. Nós pensamos iguais a eles, nós nos divertimos iguais a eles. Nós gostamos das mesmas coisas que pessoas ímpias gostam tantas vezes e que vão de encontro à vontade de Deus. Mas é tão bom quando as pessoas dizem assim, olha, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, olha, não adianta tu convidar fulano de tal para esse negócio, que ela não vai, e ele não vai. Mas por que ele não vai? Não porque ele é crente, não porque ele é temente a Deus. Ele vai dizer que isso aí não dá certo. Não adianta tu tentar que não vai. É tão bom se nós tivéssemos homens assim na vida pública, para alguém tentar montar um conchavo qualquer, que trouxesse vantagens materiais, e alguém dissesse, chama fulano, disse, não chama, que esse aí não vai topar, esse aí é radical, desiste, porque esse aí não participa disso. É tão bom quando o mundo olha para nós, e ele nos percebe como semelhanças de Cristo, ao ponto de nos chamar de cristãos. Mas o Evangelho faz isso, o verdadeiro Evangelho, ele nos transforma conforme a imagem do nosso Redentor. Mas por fim, esse Evangelho que chegou a Antioquia, não somente aquele que nos ensina que Deus tem o soberano controle de todas as coisas, não somente é aquele que nos transforma conforme a imagem do nosso Redentor, mas é aquele que nos move, fazendo de nós instrumentos propagadores dessa fé.
Deus vai usar cada um de nós. Deus não vai usar simplesmente aqueles que receberam treinamento para pregar o evangelho, para conduzir uma igreja, para liderar uma igreja. Não vai usar, portanto, os seus oficiais simplesmente, pastores, presbíteros, diáconos, como se o crescimento da igreja fosse alguma coisa confiada somente a eles. Não, irmãos. Deus vai usar cada um dos irmãos, cada um. Cada um é um instrumento propagador da fé. E você propaga a fé através da sua vida, do seu testemunho, mas também da sua fala. É quando você tem vontade de convidar pessoas para vir à igreja. É quando você vai e investe em alguém, um seu colega de faculdade, um colega de trabalho, e diz: eu queria te fazer um convite. Vamos comigo à igreja? Vamos domingo ao culto? Eu queria te levar lá. Tenho notado que você está assim abatido, está com problema na família. Vamos à igreja, vamos a um culto, ouça a palavra de Deus. E aqui eu quero destacar, como argumento para esse ponto aqui, o trabalho recentemente feito pela nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. Dona Ruth está lá atrás me olhando. Não foi, Ruth? Foi maravilhoso, não foi? O Chá das Amigas. Assim era o nome. Onde cada mulher assumiria o compromisso de trazer uma amiga não cristã. Uma amiga que não pertencesse à igreja, para participar de um chá. E aqui tivemos louvor, uma breve palavra, depois um momento gostoso. Isso repercutiu positivamente, vocês não imaginam. Repercutiu positivamente. E cada uma delas saiu daqui levando o exemplar da Bíblia, Tiago. Cada uma com exemplar. E a alegria delas, receberam com alegria. Tiraram foto aqui na frente, cada uma botando a Bíblia aqui, ó. Gente que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas foi bem acolhido, bem recebido, bem servido, e saiu daqui com uma palavra no coração. E você pode dizer assim: sim, pastor, e cadê elas? Elas estão aqui? Eu, para ser honesto, eu não sei se estão aqui, mas muitas já vieram aqui no culto e estão com a mensagem gravada no coração. Um dia, diante de Deus, nunca vão poder dizer: nunca ninguém me falou, nunca ninguém me acolheu, nunca ninguém me presenteou com um exemplar da Bíblia. Deus faz isso, irmãos. E é isso que nós oramos e desejamos para a nossa igreja. Que cada um dos irmãos sejam um instrumento nas mãos de Deus, como propagadores da fé cristã, do Evangelho de Cristo Jesus. Que vivam intensamente essa fé, que não se intimidem, que convidem pessoas, que falem de Jesus. Como eu fico contente, irmãos, quando eu vejo pessoas dizendo assim: pastor, aquelas pequenas mensagenzinhas que o senhor coloca, pequenas mensagenzinhas no Instagram e no Facebook, eu tenho reproduzido isso, eu tenho mandado para os grupos, aí me mostram: olha aqui, isso aqui é lá na minha família, alguém me agradecendo, alguém me cobrando: cadê a mensagem do teu pastor? Cadê a mensagem não sei de quem? É uma forma, é uma maneira da gente propagar o Evangelho. Passe adiante aquilo que você entende que pode fazer diferença na vida de alguém. Fale de Jesus, fale de esperança, fale de alegria, de fé. Falamos de tantas coisas, mas nem sempre falamos de Jesus. Lá em Antioquia, o Evangelho chegou. E chegou de forma decisiva. Porque Antioquia depois se transformou numa agência missionária. Foi de lá que Paulo saiu para as suas 3 viagens missionárias. Ó, como que Deus abençoou. E eu encerro dizendo: a minha oração, irmãos, aqui, e o desejo do meu coração, é que esta igreja, mais do que tem feito, que ela faça ainda mais, que ela cresça, de tal maneira, não só numericamente, mas cresça em termos de visão, que sejamos uma igreja missionária verdadeiramente, que assumamos parcerias com outras igrejas, que ajudemos outras igrejas a edificarem os seus templos, que possamos distribuir Bíblias, fazerem trabalhos junto com outros irmãos, para que o Evangelho do Senhor possa chegar a outros lugares, que possamos plantar igrejas em outros lugares. Essa é a nossa vontade. E com a graça de Deus, isso já tem começado a acontecer aqui. Além da parceria que nós temos com a congregação de Vila Bacanga, Reverendo Rogério, mensalmente a nossa igreja investe financeiramente lá. Não tem falhado um mês sequer.
A nossa congregação no Olho d'Água, que está agora mudando de local, porque o local ali não estava apropriado. Estamos investindo ali. Também lá na Cidade Olímpica, na nossa congregação, como Deus tem abençoado. E muito mais nós podemos fazer. E nós precisamos nos integrar, estar juntos, unidos, para que a vontade de Deus seja feita. Deus estabeleceu uma igreja em Antioquia, mas com muita alegria e satisfação eu digo, foi da vontade de Deus que houvesse uma igreja presbiteriana no Carial também. Que Deus nos abençoe.